Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem a honra de receber a Ingrid Barff, que é vice-presidente da AB Startups, né, a Associação Brasileira de Startups, que também é cofundadora da Fintech Linker. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre grandes insights aí que foram capturados, né, através de uma pesquisa chamada Mapeamento Fintech 2022, que foi realizada pela Deloitte em parceria com a AB Startups. Puxa, Ingrid, primeiro, obrigado pra caramba, né, você está aqui com a gente hoje. E aí, se você puder começar, né, contando um pouquinho da sua trajetória, né, você é uma pessoa aí mega, é uma mega referência, né, nesse mercado. Então seria super legal você contar até onde você chegou na Link, depois a venda. Acho que é uma história aí fantástica. Por favor. Boa. Bom, primeiro, super obrigada pelo convite. Assim, eu tenho um prazer imenso de falar sobre todos esses temas, sobre banco, fintech, sobre inovação dentro do mercado financeiro. Eu vim de mercado financeiro tradicional, trabalhei muito tempo em banco de investimento, fui Santander, depois fui para o JP Morgan, fiquei quase 10 anos no JP, e foi um MBA que me despertou para esse mundo da inovação. Eu não tinha certeza ainda qual era exatamente o que eu queria fazer, o business que eu queria fazer, mas eu sabia que eu não queria mais trabalhar no mercado financeiro como eu estava trabalhando. E eu fiz um mini sabático, fiquei viajando pela Ásia durante um tempo. Eu brinco sempre que eu não encontrei a paz interior, é só para vender pacote de viagem. Mas quando eu voltei por uma coincidência do destino mesmo numa grande fintech, que hoje é uma grande fintech, mas que na época era super pequenininha, que foi o Neon. No Neon eu tive uma escola sobre fintech, então eu pude aprender bastante coisa de fintech, do mundo de regulação, por exemplo. Foi quando eu comecei a estreitar relacionamentos com a BFintex, que eu fui diretora. E naquele momento eu fui com a missão de construir a conta digital PJ. Num momento em que todo mundo estava tentando entender o que era conta digital PF. Então, eu brinco que foi uma inovação dentro da inovação, e eu pastei bastante para tentar mostrar para as pessoas que, poxa, o PJ também era um mercado super desassistido, que, putz, assim, o número de empreendedores aumentava a cada ano, os tickets eram muito bons também para você desprezar. Então, aprendi bastante sobre tudo isso, e aí em 2018 eu tinha saído já do Neon, passei alguns meses na Foxbit como diretora de blockchain. É uma parte da minha vida assim, que eu tive que deixar um pouco de lado para focar no Linker, mas eu gosto muito dessas tecnologias emergentes. Eu virei delegada brasileira da ONU para blockchain, especificamente para o setor financeiro. E nesse meio do caminho eu encontrei meu sócio, que estava voltando dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, para construir também uma fintech, e era muito focado no que ele estava vendo lá, que estava acontecendo, principalmente no Vale do Silício. Por exemplo, Brex já estava numa super crescente. E quando ele veio para o Brasil, pouquíssimas pessoas falavam de conta digital PJ, de serviços financeiros para PJ, e uma dessas pessoas era eu, e um amigo em comum apresentou a gente, e desde 2018 a gente fundou o Linker. Aí o Linker, no finalzinho do ano passado, se juntou à OMIE. Então, assim, foi super interessante, porque a OMIE, quando a gente foi conversar pela primeira vez com a OMIE foi falando coisas que pareciam música para o nosso ouvido, assim. Porque, poxa, esse negócio de empoderar o empreendedor, de ajudar o empreendedor a ter sucesso, de uma maneira ou de outra, trazer o contador para essa parceria, era exatamente tudo que a gente fazia. Inclusive, a gente tinha uma estratégia de contadores também, e foi um casamento super acertado. Daqui a pouquinho faz um ano, estou dentro do Linker ainda, também cumprindo com tudo que a gente já fazia antes. Agora a gente faz parte de um grande grupo, que é o OMIE, e tá bem legal. Que bacana, parabéns, né? Bela trajetória aí nesse setor, né? Vamos depois falar um pouquinho aí de, né, esse futuro, né? Acho que tem muita coisa nova vindo também, né? Mas, É, pode falar. destacar que que fala sobre a nossa história, conta uma história, na verdade. O storytelling parece super bonito, né? Parece que, poxa, a gente acordou, os passarinhos cantando e deu tudo certo. Ah, E
aconteceu o deal com a OMIE e fomos felizes para sempre. Mas a gente sabe que essa jornada não é assim. A gente sabe que, poxa, é muito não para você receber um sim, foram muitas dificuldades, muitas mesmo, e eu gosto de destacar para tentar também não iludir ninguém que queira entrar nesse mercado e depois acha que vai ser tudo muito lindo, maravilhoso, e assim, o caminho é bastante difícil mesmo, bastante tortuoso, e algumas vezes a gente acerta, e quando a gente acerta de verdade, mas assim, só para falar que, poxa, também passei por toda essa jornada empreendedora e continuo tendo vários desafios, porque a gente não parou, né? A gente continua e quer crescer da mesma forma. Então, eu costumo dizer que a vida, quando a gente conta as nossas histórias de sucesso, né, parece que é linear, mas na verdade é um miojo. É um miojo nojento que, poxa, uma hora está em cima, está embaixo, está de lado, e que a gente vai trabalhando para que dê tudo certo. Sem dúvida, perfeito. Poxa, se a gente puder começar, a gente falar um pouquinho aqui de investimentos, né? É um pouco curioso, eu acho, o corte, né, talvez, né, dessa foto, né, da pesquisa, que a gente está ouvindo muito agora também sobre uma certa retração, né, de investimentos, né? Seja questão de inflação, aumento de juros, essa confusão toda. E aí, se você puder contar um pouquinho assim, como é que vinha, né, a pegada de investimento em fintech e, na tua visão, o que aconteceu e quando é que isso volta, né? Qual é a tua visão sobre esse ponto, por favor? Olha, quando você observa o passado, e eu sou economista, né? Então, o economista adora também observar o passado, né? Para tentar entender também o presente. Mas quando você observa o passado, você percebe que de tempos em tempos existem alguns ajustes de mercado. Seja por um motivo ou por outro, ou porque a demanda não tá, ela foi superestimada, ou então porque a oferta está realmente em demasia, ou porque, enfim, tem muito bom humor, às vezes tem muito pessimismo. Então, de uma maneira ou de outra, quando você observa a história em qualquer setor, em todas as indústrias, você vem observando que de tempos em tempos os ajustes, né, eles vão acontecendo. Até tem Smith que fala da mão invisível, e eu acredito muito nessa mão invisível, e essa mão invisível é o próprio mercado mesmo, que seja por acontecimentos aleatórios, como, por exemplo, infelizmente, uma guerra, uma pandemia, ou seja por alguma ação mesmo que se descobriu futuramente errada, mas existem esses ajustes e o que está acontecendo hoje, principalmente no mercado de startup, não é único e exclusivo de fintech, é um pouco desse ajuste. Houve sim, muitas vezes, um otimismo, houve uma crença num modelo de negócio específico, que era um crescimento extremamente acelerado da base, com muito cash burn, e que, num momento de crise, você enxuga isso e aí você tem que rever um modelo de negócio para mostrar para os investidores os resultados. Então, eu sei que eu sou um pouco otimista, né? Minha empreendedora é bastante otimista, inclusive, mas eu enxergo isso como um dos milhares de ajustes que a gente passou e vai passar, e que, enfim, os modelos de negócio eles vão se acomodando, eles vão se adaptando, e aí a gente vai tendo outros tipos de rodada, porque não só em fintech, como eu falei, eu acho que no mercado de startups como um todo, a gente via alguns modelos de negócio que, poxa, era só baseado nesse crescimento super acelerado e, pô, depois pensa no como vai rentabilizar, era muito mais fácil você ter uma base grande e depois você rentabiliza, e isso foi uma aposta. Para alguns modelos deu certo, para outros não deu, e agora a gente ajusta a rota. Mas só falando que para todos nós do mercado, essas notícias, elas não são legais, sabe? Então, assim, a gente não gosta de ver colega nosso de fintech com problemas em captar. A gente não gosta de ver, por exemplo, modelos sendo extremamente ressachados, só que estão há anos aí no mercado, também aí dando a cara a tapa, tentando inovar num mercado que a gente sabe que é muito centralizado, muito ali
centralizado mesmo em 5 grandes bancos, então não é um ambiente fácil de você trabalhar, e eu falo que eu fico chateada com isso, porque, como eu falei, né, a gente sabe o dia a dia do empreendedor, então eu me compadeço muito de todos esses colegas que estão passando por esses ajustes, mas no meu ponto de vista são ajustes de um otimismo que existiu e por condições até alheias ao empreendedor, aconteceram, e agora a gente tem que trabalhar com essas variáveis. Perfeito.